Você de verdade entendeu qual o processo que a Cisco utiliza para poder fazer a atualização das certificações? Até um tempo atrás, esse processo era meio obscuro. Para a galera que estava estudando ou estava no processo de tirar a certificação, esse processo era bastante obscuro. Então a gente começava a estudar e não sabia exatamente quando haveria ali uma atualização. Às vezes, certificações tinham atualizações muito rápidas, e aí eu falo algo em torno de 2 anos, 3 anos. Outras certificações demoravam 4 anos, até mais, para serem atualizadas. E todas as informações, a princípio, elas estão disponíveis lá no site da Cisco sobre certificação. Se a gente dá uma olhada aqui na tela, a gente consegue observar todas as certificações disponíveis atualmente, separadas por tecnologia ou verticais, porque a partir dessas tecnologias a gente tem os níveis de certificação. Então a gente tem os níveis de entrada, o nível Associate, Professional e o Expert. A gente tem aqui as certificações que são base e que sempre estão dentro do portfólio, que é a CCNA, o CCNP e CCIE, e a gente encontra variações dessas certificações. Até um tempo atrás existiam certificações Associate de praticamente todas as vertentes ou todas as tecnologias que a Cisco trabalha. E hoje a gente tem algumas certificações e tem algumas sinalizações para que novas certificações surjam. Mas a gente tem aqui as tecnologias, Collaboration, CyberOps, Data Center, DevNet, Design, Enterprise, Security e Service Provider. Então, basicamente, a gente vai encontrar todas as certificações baseadas nessas tecnologias. E aí, separadas, é claro, por seus níveis de complexidade, quantidade de informação que cada um vai carregar ali. Até um tempo atrás, a gente ficava meio na dúvida, a gente começava a estudar e não sabia o que poderia acontecer, inclusive de certificações serem retiradas do portfólio. Vou mostrar aqui para vocês meu painel de certificações, né, que é possível montar lá no Credly. Certificações expiradas, como por exemplo CCNA Security, aqui o CCNA Route Switch que foi alterado, mas continua CCNA, certificação de design a nível professional, né? Então, assim, foram certificações que basicamente deixaram de existir. E se a gente for dar uma olhada aqui na tabela de certificações da Cisco, principalmente na carreira de design, atualmente só existe ali o CCDE. Então, todas aquelas outras certificações, tanto de Associate quanto de nível Professional, elas foram removidas. E a gente ficava naquela dúvida, caramba, vou começar a estudar uma coisa que talvez possa ser removida ou que possa ser alterado com grande frequência. Para tentar resolver isso, a Cisco ela está clareando esse processo de atualização das certificações. E para isso, ela disponibilizou um roadmap que vai facilitar para todos nós que estamos nessa corrida por novas certificações, por obtenção de conhecimento, vai facilitar para a gente e vai dar um caminho. Essa certificação vai ser atualizada em tanto tempo, essa certificação não vai sofrer atualização, e fica muito mais previsível para nós todas essas mudanças que podem acontecer. Esse roadmap está disponível aqui no site, né, no Cisco Learning Network, e a partir desse roadmap nós podemos ter uma noção das coisas que vão acontecer conforme vão acontecer ao longo do tempo. Então ela avisa aqui que revisões vão acontecer em cada tecnologia. Então quando ela fala em cada tecnologia, a gente está falando dessa primeira coluna aqui. Então revisões vão acontecer em qualquer uma dessas tecnologias aqui, Collaboration, Data Center e por aí vai. E essas revisões vão acontecer ali no quarter, né, ou no trimestre de cada ano, tá, que foram programados para acontecer. Vai ser anunciado o blueprint, ou seja, ali o roteiro da prova, os tópicos da prova, né, com essas alterações de 3 a 6 meses para frente. Então, vai ser alterado tal tópico, e aí esse anúncio de alteração ele vai ter uma antecipação de 3 a 6 meses. E essa publicação dessa atualização vai acontecer de 3 a 6 meses depois desse anúncio. Então, basicamente, o que a gente vai encontrar
é o anúncio da alteração, mas a alteração de fato só vai acontecer basicamente depois de um ano, né? Então, dentro daquele ano, a gente tem a garantia de que não haverá alterações. Essas alterações, elas podem ou não acontecer, não existe obrigatoriedade. O que vai acontecer é uma revisão. Então, de todo ano, vai ter a comissão lá responsável pelas provas, pelas certificações, vão se reunir e vão avaliar. Pode ser que naquele determinado ano não exista alteração para aquela certificação, ou existam alterações pequenas, alterações que não são tão significativas assim. E aí, o gerente do programa do Cisco Network Academy, ele classificou as alterações em Major Revisions e Minor Revisions. Então, grandes revisões ou pequenas revisões. As pequenas revisões, elas vão funcionar como se fossem atualizações de uma revisão maior. Então, a gente vai ver a prova versão 1.2, 1.3, 1.4, e essas revisões menores vão acontecer no máximo uma vez por ano, como está mostrado aqui nesse site. E essas revisões vão sempre rodar ali por volta dos 10% do conteúdo. Então, se você já está em preparação para uma prova específica, você pode ficar tranquilo que no máximo a alteração daquele conteúdo vai acontecer no máximo em 10% do conteúdo. Então você não vai precisar jogar fora tudo que você estudou e você vai precisar estudar tudo novamente para poder estar preparado para fazer aquela prova. Já as grandes atualizações, elas vão acontecer ali de entre 3 a 5 anos da última grande atualização. Então vai sair da versão 1 para a versão 2 no período de 3 a 5 anos. E nesse meio período a gente vai ter ali as revisões menores. E aí pode ficar a dúvida, onde que eu encontro, como que eu sei em qual versão ou qual release daquela prova está disponível. Se a gente continuar aqui no site da certificação, por exemplo, eu clico aqui no CCNA, a gente vai descer, a gente vai verificar aqui, ó, Exame Topics. Depois do Exame Topics, aqui embaixo a gente tem a lista completa em PDF, desses tópicos em PDF. E aí quando abrir, você vai reparar aqui, ó, versão 1.0. Então, tá na versão 1.0 sem releases alguma, tá? Então, inclusive para esse ano não teve alteração nem alterações menores para o CCNA, para o ano de 2023. Pode ser que para o ano de 2024 aconteça alguma alteração menor. E aí, se por exemplo a gente for comparar com outras certificações que já foram anunciados, né? Então aqui a gente tem alterações em exames por vir, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, essas provas 300, 710, está indo para a versão 1.1. Se a gente abrir lá os tópicos do exame, a gente vai reparar que essa versão da release está aqui dentro. Então, versão na release 1 da versão 1 desse exame 300, 710. Então, a ideia da Cisco não é ficar mais alterando o código das provas, porque antigamente tinha isso. Você estava se preparando para uma prova de um determinado código e aí aquele código, de repente, sumia, deixava de existir. Então, a ideia hoje da Cisco é poder dar mais previsibilidade para todos os candidatos que estão, de fato, se preparando para poder obter uma certificação. Então, se mantém o código, altera-se a release ali a cada ano, se for necessário, e de 3 a 5 anos você tem uma alteração de versão, se também for necessário, se houver uma grande alteração das tecnologias contidas naquela certificação. Bom, eu espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você que está em preparação para a certificação. Conta com o Descomplica Rede para a sua preparação. Interage com esse vídeo, deixa um comentário, curte, compartilha, manda para alguém, faz alguma coisa, mas não deixa de interagir com esse vídeo aqui. Um abraço e até a próxima.